Uma verdade não tão boa de engolir é que nossos relacionamentos, principalmente os mais difíceis, são nossos maiores mestres, pois trazem notícias sobre nós. Hoje a gente vai falar sobre espelhamento. Ana, como os nossos relacionamentos e a forma que a gente se relaciona com os outros pode nos trazer verdades sobre nós mesmos, sobre nossas dores, feridas. Os relacionamentos são a melhor e maior oportunidade que nós temos para nós nos enxergarmos melhor. Eu sei que isso causa confusão, estranhamento e irritação nas pessoas. As pessoas não querem ouvir isso. Porque a gente quer ouvir assim, que a gente é maravilhosa, que a gente fez o melhor que a gente pôde, que aquele outro foi ruim, que nós não fomos valorizadas. Mas nós nos esquecemos que somos permeadas por pontos cegos. Para a gente poder se enxergar, a gente precisa de um espelho. Então, a vida, Deus, né, de uma maneira muito dadivosa e generosa, nos deu as pessoas para que nós possamos nos ver, tanto na parte boa quanto na parte ruim. Mas quando a gente está brava, irritada com alguém, né, que a gente está brava naquela relação, que acha que a gente recebeu pouco, a gente não consegue ver dessa maneira. Há de existir muita maturidade para que a gente chegue nesse nível de sinceridade. A gente pode falar que os nossos relacionamentos, a gente se relaciona, antes de mais nada, por um viés, assim, digamos, inconsciente daquilo que nos é familiar. Sempre. O inconsciente nos coordena muito mais que o nosso consciente. Nossa grande tarefa é a gente fazer cada vez mais treinamentos emocionais, reprogramações mentais, para que a gente puxe cada vez mais informação do inconsciente, aquelas latas sujas que a gente não quer olhar. Quanto mais a gente olhar para elas, mais a gente vai poder limpar para poder ter novos padrões relacionais. Fato é que todos os lugares que a gente busca são lugares por onde a gente já passou. Aí, quando a gente entende que a gente já passou, a gente tem a escolha de fazer um novo trajeto. Caso contrário, nós vamos estar eternamente repetindo aquilo que vivemos lá atrás. Legal você falar sobre essa palavra repetição, né? Porque a gente fala muito de repetição de padrões de relacionamento. Por que às vezes a gente acaba sendo atraída por aquilo que desperta nossas dores? Apesar da gente ter vivido alguma coisa difícil, parece que a gente vai lá e busca sempre repetir aquilo lá. Como uma pessoa que teve um ambiente familiar violento e acaba indo se relacionar com alguém que se transforma numa pessoa abusiva e violenta também. Isso é muito comum, não é? É porque a gente perde um pouco a referência, ou melhor, nós não temos referência daquilo que nós não vivemos. Então, se eu cresci numa casa onde grito era uma coisa comum e foi construído assim, do tipo, quando as pessoas estão nervosas, elas gritam. Se isso foi uma mensagem subliminar incutida na minha vida, quando eu era criança, na minha adolescência, quando eu me relacionar com alguém que gritar, você entende que eu não vou me assustar? Eu não vou me assustar. Quando as pessoas estão nervosas, elas gritam. É esse slogan que tem pra mim. Então, eu aprendo a lidar com o que é abusivo como se fosse natural, né? E a gente... É difícil um lar totalmente funcional, né? Onde a gente tenha vivido somente as coisas bonitas, seres humanos irretocáveis, principalmente antigamente, onde saúde mental não era reconhecida. Como é que era? Se você tá em depressão é porque você lavou pouca roupa hoje. Sim. Né? Vai carpir um lote, igual se diz, vai cortar grama que passa sua tristeza. Então, a gente vem de famílias muito desestruturadas por um calar do sentir muito grande, por sensações muito banalizadas. E a gente cresce naquilo achando, assim que é. Então, a gente começa a botar panos quentes naquilo que é agressivo, como se aquilo fosse natural. Como se ser agressivo fosse natural. E aí, quando a gente descortina isso e pensa, nossa, não deveriam ter gritado comigo? Pois é, gritar é abusivo. Aí eu começo a me questionar, nossa, mas os relacionamentos que eu tive até hoje, as pessoas gritaram comigo. Então, agora, talvez eu não queira mais ouvir esses gritos. E aí, eu começo a ver o eco que esses gritos deixou em mim. E paro de trazer eles para um lugar de naturalidade doentia, onde eu sou abusada e confundo abuso com amor, confundo cuidado com controle, né? Então, essas dualidades, quando a gente vai praticando o autoconhecimento, elas vão ficando mais claras. E aí eu posso fazer novas escolhas a partir daquilo que eu enxerguei sobre a minha história.
A carência é essa eterna busca, né? Se eu me vejo pequena frente àquele outro, ou eu entendo que aquele outro pode me salvar, ou que se ele estiver comigo, os meus problemas acabaram e eu vou estar num lugar, ursinhos carinhosos, seguros no mundo, segura no mundo, isso é uma fantasia infantil. E se eu ainda me relaciono com uma fantasia infantil incutida em mim, é porque eu ainda tenho uma dor mal resolvida com meu pai e minha mãe. E as pessoas dizem, tá, então eu tenho que chegar lá agora, sentar no colo da minha mãe e pedir para ela pegar a cobertinha e uma naninha e nós vamos se resolver. Não, eu vou resolver dentro de mim. Essa história que ficou dentro de mim. É o pai e mãe introjetados. Isso que as pessoas se confundem um pouco. Ah, então agora eu tenho que sentar com meu pai que tá velho lá já, né? Que tá cansado da vida, que tá arrependido com uma série de coisas e falar para ele, viu, você fez isso comigo. Não. Você vai conversar aqui dentro de você, nas suas narrativas. É um trabalho pessoal, é pra dentro, né? A gente tem muita essa coisa de querer resolver com os outros. A verdade, a grande resolução é sempre de dentro para fora. Acho que a gente sempre quer que os outros resolvam pra gente, né? Porque enxergar que a gente mesmo pode se dar é difícil. Apesar de ser mais fácil, né? Não é muito louco isso? A gente pode reparar, mas a gente quer que os outros reparem pra nós. É, e essa tua fala já é a fala de uma mulher que tem discernimento, né? Anos de terapia. Já fala de uma mulher que está adiantada, que já entendeu que existe um grande prazer quando eu compreendo que aquilo que eu preciso de sarar a ferida em mim, sou eu que vou fazer. E não é nesse lugar autossuficiente, né? É num lugar assim, eu posso ter pessoas que vão ser instrumentos, pontes para eu chegar até mim mesma, que são as mentoras, as terapeutas, né? Os processos de individuação, de diferenciação, que você faz com alguém que te guia nisso, porque você não é obrigada a saber. Agora, é você que vai fazer. Igual quando a gente tá grávida e vai ao médico para que ele faça uma eco, ele faça exames e diga, tá tudo bem com o seu bebê. Agora, quem tá gestando, formando lá os cílios do bebê, o cabelinho, é você que vai fazer. E na hora de parir, alguém pode te ajudar, mas é você que vai colocar para fora, porque tá no seu corpo. E as relações acabam sendo um termômetro de quanto a gente está conseguindo evoluir nessas feridas, porque eu acho que as feridas, elas estão ali, né? A gente meio que fica sempre à espreita ali, né? Controlando para ver se elas estão sequinhas, se elas não vão voltar a incomodar, né? Mas a forma como a gente vai tratando com isso é o que mostra, assim, se a gente está conseguindo evoluir de problema, né? E aí eu acho que é legal você perguntar isso, porque tem uma distorção assim. É como se as pessoas que fossem chegar em nós fossem ser muito mais prontas, porque a gente curou algumas feridas. Na verdade, é quanto nós estaremos prontas para reconhecer o que é abusivo, para reconhecer o que faz mal e para compreender que não vai vir ninguém pronto. Todo mundo que está do outro lado se relacionando com a gente tem uma ferida meio seca, meio sangrando, tá todo mundo num processo de lapidação. E o grande perigo é isso, dessa coisa estigmatizada do autoconhecimento, é tipo, que eu vou atingir um ponto. Eu vou ser bem resolvida, máximo. Agora vai chegar para mim um príncipe encantado, perfeito, com a vida resolvida, né? Então, até esses dias uma seguidora disse para mim que ela estava saindo com um cara, no terceiro encontro, o cara contou que toma remédio psiquiátrico. E que aí ela falou, da fulana, você não acha que é um bom critério eu não sair mais com ele? Porque afinal, eu não quero entrar num BO. Aí eu pensei, gente, tá, então assim, você não pode ter uma disfunção, você não pode ter uma vulnerabilidade. Quanta gente tá pelo mundo precisando tratar psiquiatricamente, muitas vezes, e não tá tratando. Então, esse aí que não toma remédio, eu posso sair. Esse que não tá buscando, tá bom, né? Esse aqui que tá me contando de uma trajetória vulnerável dele, que espelhamento ruim, quer dizer, as pessoas se confundem muito. Não é, o outro vai trazer para mim uma cartinha escrita assim, viu? Você agora já sabe se defender, viu? Você ainda tá muito tola, agora você tá muito infantilizada, agora você tá transitando melhor. Não é que o outro vai vir, não é que vai vir um pai perfeito. Porque esse pai perfeito não existe. Cuidar para não confundir, né? Então, eu estar bem resolvida no espelhamento, então agora vai vir esse pai que eu tô esperando. Não, esse pai não vai vir. E nem esse homem não vai vir. Porque não existe perfeição. Não existe perfeição. Sinto dizer. Já que a gente entrou no assunto dos pais, né? Tem aquelas situações, né, que a pessoa fala, eu vou fazer tudo diferente dos meus pais, eu vou fazer tudo diferente do que a minha mãe fez. E ela acaba caindo no mesmo lugar, repetindo as mesmas ações. Sim. É porque sempre que eu digo, eu jamais vou ser igual à minha mãe, eu não tô neutra frente à minha mãe. Eu preciso fazer o contrário
para que eu sinta que eu vou ter um bom caminho. Se eu preciso fazer exatamente o contrário do que ela deseja, porque eu ainda estou engatada nela. Caso contrário, eu faria aquilo que está no meu ponto de vista, né? Então, por exemplo, vamos supor, a tua mãe quer que você seja bailarina. E por ser um desejo da sua mãe, você diz, eu nunca vou ser bailarina. Se você se desvencilhasse de saber se é um desejo da sua mãe e descobrisse se é seu, talvez você quisesse ser bailarina. Não porque a sua mãe desejou, mas porque, olha só, vocês tiveram algo em comum, afinal é sua mãe. Então, essa dor desse lugar de repulsa faz com que muitas vezes a gente negue desejos parecidos. E quando a gente diz ela é péssima e eu sou ótima, a vida vai me mostrar para eu me tornar mais humilde, porque o trabalho de estar vivo, encarnado, é para trabalhar a humildade. A vida vai me trazer uma situação onde eu vou ter resultados parecidos para que eu possa quebrar com a minha arrogância, me tornar mais humana. E então honrar pai e mãe, que é o quê? Essas dores estão sendo carregadas por muitas e muitas gerações. E o jeito de sarar para o meu filho, para minha filha, para a próxima, é eu olhar para isso com respeito, né? Acaba que a maternidade é um grande espelhamento, né? Porque Meu Deus. o exemplo que a gente tem de mãe é a mãe que a gente teve, né? A gente pode ter achado ruim, pode ter, né, várias críticas ou não, mas você acaba repetindo, não é muito louco? É, e tem outra coisa que quando a gente tá magoado a gente não percebe, são as repetições positivas, são as coisas que funcionaram, porque o espelhamento ele não é só mal, né? Mas assim, a gente se apega muito assim nisso. Ai, o que que é ruim? Veja, quando eu admiro, se eu admiro muito você, por exemplo, se eu digo, ai, a Aline, ela é um máximo, ela é tão elegante, ela é linda, isso que eu vejo sobre você é também sobre você, mas se eu me apaixono por isso, é meu. Porque paixão é projeção. Então, se eu vejo isso em você, de duas uma. Ou eu identifiquei uma característica em você que é minha e que eu já estou desenvolvendo, então a gente vai ficar junto criando. Ou eu vejo em você algo que eu tenho reprimido em mim que eu ainda não tenho coragem de colocar no mundo. Então, o espelhamento, ele não é só também da coisa ruim. Ele é das coisas boas, né? Não existe um pai totalmente ruim. Não existe uma mãe só boa. Então, nós vamos nos relacionar com o pior e o melhor das pessoas diante daquilo que a gente já vivenciou. Então, o espelhamento pode ser, não necessariamente precisa ser das nossas feridas, né? E das nossas faltas. A gente também pode prestar atenção naquilo de bom que o outro está nos trazendo, né? Nas nossas abundâncias, né? Se eu sou uma pessoa interessada, curiosa pela vida, obstinada, provavelmente eu vou estar tendo do meu lado pessoas que também têm essa característica. E quando eu sou muito exigente, por exemplo, eu vou ver naquela mulher, que é minha amiga, por exemplo, características maravilhosas e vou elogiar ela, muitas vezes não vou conseguir saber que eu também já sou e vou ficar tentando me tornar. Então, o espelhamento é isso. As pessoas que estão à nossa volta sempre vão trazer enredos pelos quais a gente já passou. Não existe outra coisa. É a única forma da gente se enxergar. Porque o grande trabalho aqui na vida é a gente se enxergar. Não para a gente fazer só para nós, mas para nós nos tornarmos melhores pro enredo, pro mundo. Né? O que é uma pessoa que faz bem pro mundo? Uma pessoa mais curada. O que é ser mais curada? Conhecer mais a minha história. E sangrar menos em cima dos outros. Não é se tornar um ser irretocável, essa coisa fantasiosa que se vende tanto hoje, né? Ai, não, aqui você não pode, tem que ser assim, se fizer assim você não vai. Não é assim. Infelizmente, ainda não existe uma receita. Nunca vai existir, mas as pessoas gostam de enganar as outras, né? E quando a gente tem uma pessoa assim que nos irrita profundamente em algumas características, o que isso pode dizer sobre a gente? Então, até usar um exemplo meu para ajudar, se ficar simples de entender. As pessoas donas da verdade me irritavam muito, ou que tinha opinião para tudo me irritavam muito, muito. E eu era uma pessoa que tinha verdades muito absolutas e eu sempre tinha que ter uma opinião para tudo. Então, quando outra pessoa chegava com uma opinião para tudo, eu falava, nossa, mas que chata, cara, tem que ter a última palavra. Nanã. E daí na terapia eu começava a levar essas pessoas e a minha psicóloga ia dizendo, mas e você? Como é que você é com as coisas? Você consegue ficar quieta ou tá tudo bem o outro pensar diferente ou você tem que convencer? E aí eu comecei a perceber que aquilo era meu. É como se, assim, fosse disputar aquele lugar. Não, peraí, quem faz isso sou eu. Quando eu tô falando, eu não tô sendo chata. Eu tô sendo assertiva, eu tô sendo boa porque eu tô ajudando os outros. Agora, se alguém pegar meu lugar, eu vou achar isso uma coisa ruim. Então, sempre ver que aquilo que nos provoca muita paixão ou muita raiva é sobre nós.
Ali tem um livrinho inteiro sobre coisas nossas que nós não estamos percebendo. A gente pode falar a mesma coisa das pessoas que julgam muitos outros. Vai por esse mesmo viés, assim, do espelhamento? Também. Se eu julgo muito você, provavelmente é porque eu me julgo muito. Se eu me irrito e me incomodo com a liberdade que você se dá de algumas coisas, provavelmente é porque eu não me permito. Então, assim, quem você pensa que é? Então, a inveja vem muito de espelhamento. Quem você pensa que é pra você, sei lá, ter a tua vida livre assim? Isso não é Quem certo. que você pensa que é para conseguir se eu não posso, né? Que liberdade é essa que você tá se dando se eu não me permito? O que você tá pensando? Eu tenho que ficar aqui sofrendo e você pode ser livre? Só que o que a gente esquece é que assim, que a permissão não tem ninguém calando a nossa boca mais. Ah, mas é que o pai não deixou, a mãe não deixou, pra eles não era certo. E você continua não fazendo e continua fazendo birra. Só que o problema é que a birra do adulto é a amargura, muito mais grave, né? A birra do adulto é a amargura. Aí vai ficando aquela mulher dura, aquela mulher sem magnetismo, aquela mulher chata de ter ao lado, pesada, né? Porque está refletindo um espelhamento de uma não permissão interna. E relacionamentos difíceis, assim, mais conturbados, você acha que pode ser uma grande oportunidade pra gente transformar? Totalmente. E aí, assim, qual que é a ideia das pessoas? Deixa eu me afastar daqui, porque isso aqui me faz mal. Só daí eu me afasto daqui, não trabalho minhas emoções. E eu vou para um outro igual. E me aproximo de outro que só mudou a roupa, só mudou o nome e vou viver a mesma coisa. Aí eu me afasto desse aqui também. Daqui que eu digo, não tem ninguém que presta. Tô repetindo. Porque não tem ninguém que presta. Então, que eu use aquela oportunidade para ver os meus limites, os meus contornos, o quanto que eu me abuso, o quanto que eu me traio, o quanto que eu me violo. Se tem alguém me violando, a minha pergunta tem que ser: onde eu me violei antes para que eu parasse aqui? O que eu não enxergo ainda sobre mim que está sendo mostrado agora, nesse momento? Agora você entrou numa questão que a gente até estava conversando antes, né? Sobre traição. Eu já sofri traição, imagino que todo mundo já tenha talvez passado por isso, é uma coisa super difícil e tal. E toda vez que eu levo isso para terapia, a gente acaba escutando uma coisa que nem sempre é fácil de ouvir, né? E ela me disse assim: aonde foi que você se traiu primeiro? E quando eu ouvi aquilo, eu pensei, nossa, mas tipo, né, eu não traio, eu fui fiel, eu me doei para essa relação. O que tem a ver comigo? Então, às vezes é difícil a gente olhar para dentro e ver, realmente, eu tô me traindo aqui. Eu não respeitei a minha vontade, eu faço só o que o outro quer e tudo bem se eu ficar incomodada. Eu me deixo, né, os meus valores às vezes de lado para agradar o outro. A gente precisa ter muita coragem para enxergar esse espelhamento, não é fácil, né? Não, não é fácil e é um esvaziamento de si, né? Eu me esvazio de mim para o outro ficar repleto. Essa é a maior traição que existe. O relacionamento, ele precisa ser por transbordo. E qual é o transbordo? Eu preciso ser cheia de mim. E eu transbordo no outro aquilo que eu sou cheia de mim. E o outro recebe quem eu sou. E se ele achar que não tá bom, ok. Dói, mas ok. Mas o que normalmente a gente faz quando a gente se perde da gente, quando a gente não entende esse negócio de autotraição? A gente se esvazia de nós para o outro ficar cheio, para que esse outro olhe para nós e pense: eu quero que ela sempre esteja aqui, porque aí eu tô sempre nutrido, alimentado. Só que você tá morta de fome enquanto isso acontece. Então, já me perguntaram isso várias vezes. Você fala de espelhamento, mas assim, eu nunca traí. Eu fui traída, eu nunca traí. Então, que espelhamento é esse? Não traiu o outro, mas o quanto você traiu a si mesma, deixando de dizer o que era importante para você, fingindo que não viu os sinais do que estava acontecendo, banalizando as suas intuições e emoções, engolindo o seu choro, fingindo um riso para não ter um conflito, não sendo verdadeira, Se deixando de lado mesmo, total, né? sendo falsa com você mesma. Negligente e com ainda você. nesse tema polêmico aí da traição, quando a gente fala assim, que a mulher vai se relacionar normalmente com o pai, né? Tipo, vai encontrar um parceiro romântico que tenha características do pai. E ela fala, mas o meu marido me traiu e o meu pai era
era um pai tão legal e tal, né? E o meu parceiro não tinha essas características. Uhum. De duas, uma, né? Ou essa mulher tá num lugar do pai herói muito idealizado ainda. Já recebi muita gente, assim, como mentora, como psicóloga, que chega e fala assim: olha, eu sei que você vai me perguntar da minha infância, mas assim, foi tudo perfeito. Quando a pessoa fala pra mim foi tudo perfeito, eu entendo que ela tá desesperada pra ninguém desconstruir. Né? Então, tá tudo perfeito, foi tudo ótimo, a infância foi uma delícia, então não temos o que falar. E é aí que eu vou convocar ela a falar, porque assim, se o teu pai e tua mãe estão no lugar de seres humanos Não perfeitos, reais, não né? reais, eles são super-heróis. Se eles são super-heróis, depois que eu cresci, eu ainda tô na infância. Porque eles são super-heróis na infância, né? Sim. Eu lembro que quando meu pai chegava em casa depois do trabalho, eu pensava, bom, agora pode cair um mundo que nada vai acontecer. É muito difícil desconstruir os pais, né? E enxergar eles como pessoas normais, com defeitos e qualidades. É muito difícil, mas é uma tarefa que a gente precisa pra gente se diferenciar e poder ter uma história autoral, um protagonismo. Senão a gente vai estar com 15 anos emocionalmente, lá com 50, tendo 15 anos para se relacionar, esperando ainda o pai deixar, a mãe permitir. E outra coisa é que muitas vezes você busca o marido da mãe e não o seu pai. Como eu vi o meu pai tratar a minha mãe, como eu vi o meu pai sendo com a minha mãe, é o meu modelo relacional de amor. Daí entra na mesma coisa que a gente falou do exemplo da mãe, né? Isso, exato. Entendi. E a gente fala, tem uma frase, né, que diz que os opostos se atraem. O que você acha sobre isso? Eu acho que quando a gente tá num espelhamento bem quente, forte, a gente fica com raiva daquela pessoa, a gente diz, ai, ela é muito diferente de mim. Ui, me irrita, eu jamais faria isso. Esse oposto, daí você fala, mas eu quero. Daí você vai lá, daí transa, daí faz as pazes, aquele negócio quente que te convoca. Por quê? Porque, na verdade, não tem nada de tão diferente assim. Mas eu, como não me enxergo, eu pego tudo que é ruim meu, jogo na Aline, joguei em você. Ai, como você é péssimo, como você é arrogante, como você é ruim, como você é egoísta. E eu me esvazio do que eu tenho que olhar pra mim, entende? Então, a minha ideia é que eu pegue de volta esse pacotinho e entenda que se fosse tão oposto, não estaríamos juntos. Porque a gente sempre se relaciona por semelhança, por magnetismo de situações de vida, por feridas parecidas e por talentos parecidos. Regra. Regra é isso. Vou só fazer uma colocação aqui. Quando eu era menor, assim, né, na escola, os meus pais se separaram quando eu tinha 7 para 8 anos. E lá pelas tantas eu me dei conta que todas as minhas amigas, ou o pai era ausente por algum outro motivo, ou tinham se separado todas. Todas elas viviam num ambiente familiar só com a mãe. E quando você é pequena, você não se dá, não é por isso que você escolhe suas amizades, né? Assim, de forma consciente. Mas lá pelas tantas a gente se deu conta, assim, nossa, todas nós temos uma ausência paterna aqui. Isso. E isso é até um exercício para você que está em casa, está ouvindo a gente. Pensa nas suas relações e olha para elas de um jeito mais aprofundado. Tenta fazer uma brincadeira com a sua cabeça. Isso aqui é parecido comigo. Se dá a permissão, porque a gente é tão teimoso, né, Aline, que é assim, você fala, quando é ruim, você fala que não é com você, Não. né? Não, eu não, eu sou melhor. Se você olhar, você vai ver esses padrões. Isso é desde sempre. Então, assim, chegou em você, em vez de você já querer empurrar pra fora, pensa, peraí, que bilhetinho tá chegando pra mim? O que isso vem trazer sobre mim? Porque, assim, tem pessoas que elas vêm repetidamente trazer as mesmas lições. Não necessariamente são pessoas para você manter um relacionamento por mais tempo. Mas qualquer ser humano que cruzar o seu caminho tá te trazendo uma lição que precisa ser aprendida. Não existe pessoa errada. Pode não ser a melhor pessoa para você, mas é a pessoa certa para te trazer aquele bilhete, aquele recado. Se a gente está se relacionando com alguém, a gente conseguiu chegar nesse nível de maturidade aí de reconhecer a nossa ferida através desse espelhamento. E você vem trabalhando num processo de autoconhecimento, terapia, tarará. E quando você começa a curar essa ferida, essa relação, ela tem saúde para te acompanhar? Ou a gente, às vezes, tem que se desfazer de relações? O que a gente vê é as pessoas sendo muito enfáticas, incisivas e polarizadas nisso, né?
Ou pessoas dizendo, você precisa sustentar essa relação até o fim dos seus dias, porque isso é ser uma pessoa aberta ao amor. Ou as pessoas dizendo, corta, corta. Se a pessoa falar, você corta, né? Então, qual que é o meio do caminho? O que é real nessa história toda do que a gente assiste, do que a gente aprende de conteúdo? O que eu vejo? Você precisa colocar... Se a gente tá na praia, eu e você, aí você vai tomar um banho de mar. Eu volto e falo, amiga, tá fria a água? Você vai usar um parâmetro pessoal seu. Pra você tá frio, se você é mais friorenta, se você... E aí eu vou comprar a tua ideia ou eu vou lá colocar o meu pé e sentir a temperatura para que eu descubra se pra mim dá pra entrar naquela água? Então é isso, viva aquilo que chegou pra você, não como se você tivesse 15 anos e aquela pessoa fosse destruir você, porque eu vejo uma coisa, isso é delicado de falar, mas eu vejo muito isso assim, agora que a gente chegou nesses transtornos, e é narcisismo, e é isso, aquilo, outro, então todo mundo é ruim e eu estou sempre sendo vitimizada. Ok, existe a vítima, mas não precisa cultivar o vitimismo. Por que eu fui lá me relacionei como se eu tivesse 12 anos de idade? Por que eu fui tão abusada? Por que eu fui tão manipulada? Cadê eu? Cadê a minha astúcia? Cadê a minha capacidade de percepção? Cadê a minha intuição? Cadê a minha malícia? Quantos anos eu tenho? É aquilo que a gente estava falando da traição, né? Pegar um pouco da autorresponsabilidade. Não que não tenha culpa, né? Do outro. Mas olhar onde que tá o meu papel nisso aí. Então assim, a pessoa diz, ela foi traída, e todo mundo julga, porque ela resolveu continuar o casamento dela, porque ela foi traída uma vez e os dois entraram num negócio de resolver, as pessoas julgam, não, eu não faria. Só que assim, quantas vezes isso já pode ter acontecido com você e você nem ficou sabendo? Ou quantas vezes outros tantos tipos de traição estão acontecendo embaixo do seu nariz e você está se achando melhor que aquela? Quem somos nós? Quem não tem telhado de vidro? Então, o teu trabalho, ele precisa da sua atenção e para que você não seja julgada, você precisa aprender a não julgar as pessoas. Né? Qual é o caminho certo, a forma exata? E as pessoas querem vender autoconhecimento ou falar sobre autoconhecimento como se fosse um biquíni. Se você tem peito grande, você compra o G. Se você tem peito pequeno, é o P. Pronto, acabou. Não é assim, nunca vai ser. Né? É o subjetivo da alma e nós precisamos estar com as pessoas ajudando a transitar pelo caminho. Qual que é a conclusão? A conclusão é a morte. E o que acontece depois a gente não sabe. Então, quando é que a gente vai entender que a vida é uma experimentação sem garantia? E que as nossas certezas absolutas são só dúvidas bem vestidas? E quando a gente consegue, então, curar um pouco dessas nossas feridas, entrar em contato com elas, evoluir nos nossos problemas, nossas questões, o que muda no nosso tipo de espelho? A gente passa a atrair ou se sentir atraída por outro tipo de pessoa? A gente passa a perder um pouco aquele tesão naquele mecanismo prazeroso misturado com a dor. A gente começa a enxergar, então a gente até pode viver ainda algumas coisas assim, mas a gente vai com uma consciência do que a gente está fazendo. Porque descascar a cebola é uma etapa. O que as pessoas precisam entender que se curar nada mais é do que ir resolvendo aos poucos feridas que vão se cicatrizar no tempo orgânico delas mesmas. A gente precisa estar focada no caminho. Então, sim, a gente vai melhorando, a gente vai vendo que a gente começa a ganhar mais dinheiro, porque a prosperidade abre-lhe uma porta, porque a gente está se cuidando melhor, a gente está sendo mais generoso com a gente, daí a vida é mais generoso com a gente também, aí a gente começa a ter amizades mais legais, onde a gente é mais valorizada, a gente começa a conhecer também homens e nos relacionamentos amorosos se aventurar de uma maneira um pouco melhor, ou o jeito que eu me posiciono melhor, ou lá dentro da sua relação com seu marido, se você é casada, você começa a perceber que você dá um contorno melhor. E assim, a gente vai vendo quanto que aquela pessoa consegue acompanhar a integridade que eu resolvi ter comigo. O acordo que eu fiz de não violação comigo mesma, eu só assisto para ver se aquele outro concorda. E se ele não concorda, ele vai precisar seguir o caminho dele, porque a relação que você tem que ter certeza que precisa estar sendo validada e sendo íntegra é a relação que você tem com você mesmo, porque todo mundo vai. No fim das contas, é só você que fica. Ai, que lindo. Obrigada, adorei. Eu também. Obrigada por mais um dia.